Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o Luciano, gravando mais um vídeo para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E o meu desejo, a minha oração é que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor tenha liberdade agora, nesse momento, para nos corrigir, nos exortar, nos transformar, moldar nosso caráter, de modo que a gente possa se parecer mais com o seu Filho Jesus. Então, peça para o Senhor sondar o seu coração e que tudo que a gente vai conversar aqui seja aplicado no nosso coração e que a gente possa colocar em prática tudo que a gente vai falar aqui a respeito do texto sagrado. E a gente vai dar continuidade na série de exposições do Evangelho de Marcos, e eu queria ler no capítulo 4 hoje. Então, se você está com a sua Bíblia aí de papel ou também no seu celular, acompanhe comigo a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 20, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e a retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas. Permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como uma semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma boa colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que nós possamos ser confrontados pela Tua palavra, pela Tua verdade, e que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração, ter um coração sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos instrua nesse momento e que a gente possa abrir os nossos corações para que a palavra penetre profundamente no nosso coração, na nossa alma. Nos abençoa, Senhor. Nós queremos pedir para que o Senhor fique conosco e esteja com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nos abençoa, que seja um momento de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, finalmente nós chegamos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E esse capítulo
inicia-se falando que Jesus contou uma parábola do semeador, uma parábola muito conhecida por todos nós. E a Bíblia fala que Jesus ele começou a ensinar à beira-mar. Isso porque reuniu uma grande multidão, e era tão grande mesmo essa multidão que Jesus teve que entrar num barco para fazer do barco um púlpito para ele falar para as pessoas, para ensinar para as pessoas. E o mais legal é que Jesus agora está falando para todo tipo de gente. Uma multidão. Uma multidão está ali esperando, comprimindo Jesus para ouvir o que ele tem para dizer. Por que eu falo que é legal essa parte onde Jesus está, que é na praia, para falar para o povo? É que Jesus, nos capítulos anteriores, a gente viu que Jesus ele já tinha ensinado na sinagoga por um contexto ali religioso, né? Para os fariseus, e agora ele está falando para uma multidão, para geral, para o povão, para a galera. E aí, a Bíblia fala que Jesus, ele no versículo 2 ele diz: ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E o que significa parábola? O que são parábolas? Para ser bem sucinto para vocês, parábolas significa comparações da vida prática e a vida comum das pessoas com verdades espirituais. Ou seja, Jesus ele contava histórias, ilustrações para falar para o povo verdades espirituais. E Jesus, ele, ao contar essa parábola, só para a gente entender um pouquinho o contexto ali da Palestina, era comum familiar do povo ali que estava com Jesus, da multidão, eles já terem ouvido e ser familiarizado com a ideia do semeador, da semente, da colheita, do fruto. Por quê? Porque em todo o contexto bíblico a gente vê que teve diversas festas de colheita, entendeu? Era comum naquela época ter festas de colheitas. Então, para o povo que Jesus estava falando, ia falar da parábola do semeador, seria comum, seria familiar, entendeu? Essas ilustrações que Jesus iria utilizar, tanto do semeador como da semente. E aí Jesus, ele fala no versículo 3, ouçam. A ideia do ouçam aqui de Jesus é o seguinte, olha, prestem atenção, se concentrem naquilo que eu vou falar porque é algo muito importante. Sabe quando você quer falar algo importante para uma pessoa e você fala, olha, ouve com atenção aquilo que eu vou te falar. Traz a ideia de que aquilo que você vai falar é algo muito importante e essa pessoa precisa estar muito sensível, concentrada para compreender aquilo que você tem a dizer. Mesma coisa no caso de Jesus. Jesus fala, ouçam. O semeador saiu a semear. Então ele chama o povão ali para ouvir o que ele tinha para dizer. E aí Jesus fala, ouçam, o semeador saiu a semear. E aí no versículo 4 ele diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Uma coisa importante que eu queria dizer é que o semeador, principalmente daquela época, ele fazia da seguinte forma para jogar as sementes na terra, no solo, né? Ele utilizava uma bolsa, sabe aquelas bolsas na lateral que fica. Inclusive, eu tenho uma bolsa dessa, eu ia usar como exemplo, ilustração, mas só que não achei. Mas imaginem aquela bolsa de lateral, sabe, de lado que a gente usa. Então, o semeador, naquela época, ele usava aquela bolsa, enchia aquela bolsa de semente, enchia a mão dele de semente, e aí ele ia pelos caminhos e jogava a semente, lançava as sementes, né? Então, nós temos aqui quatro cenas onde o semeador lança as sementes que Jesus conta. Então, a primeira cena que Jesus conta aqui é que o semeador jogou as sementes, uma parte das sementes, em uma terra onde as sementes logo caíram e as aves foram lá e comeram. E como é diferente quando a gente olha para os nossos dias de hoje, quando a gente vê as pessoas
plantando, e aí tem uma melhor irrigação para poder dar raízes à semente para produzir e depois para colher. A gente tem alguns auxílios hoje em dia para que isso aconteça de uma melhor maneira, né? Para que a semente produza frutos de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Mas naquela época o semeador ele saía pelo caminho e jogava a semente. E a primeira porção da semente que ele jogou, Jesus fala que caiu numa terra não muito boa e aí as aves foram lá e comeram. E a ideia aqui é que, como o semeador ele ia por diversos caminhos, nessa parte na primeira parte que ele jogou a semente, muitas pessoas passavam nesse caminho, nessa terra, nesse solo. E aí ficava muito endurecido o solo para que a semente penetrasse na terra. Então, ela ficava exposta à semente de modo que as aves iam lá e já comiam. Pegavam rapidamente a semente. Então a primeira cena é essa. A primeira cena é que o semeador ele lança as sementes e as aves vão lá e comem muito rápido. Não dá nem para o cheiro. Então ela caiu em um solo endurecido e ficou exposta e as aves comeram. A segunda cena que a gente vê no versículos 5 e 6, que Jesus fala que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A segunda cena do semeador é que ele enche a mão de sementes e joga. Essas sementes até penetram na terra, até penetram no solo. Só que ao penetrar, a terra onde foi lançada a semente não tinha muita umidade. E além de não ter umidade e água, a terra ficava embaixo da terra, logo tinha pedras. Então a semente ela penetrou, só que ela, ao penetrar, ela ficou entre as pedras e aí não conseguiu criar raiz, não conseguiu se aprofundar, não conseguiu solo suficiente para criar raiz e aí crescer. Então, assim, Jesus ele fala que o semeador lançou essa parte dessa semente, ela caiu no terreno pedregoso e não havia muita terra. Isso porque as pedras impediam, né, da semente se aprofundar. E aí, quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Então essa é a segunda cena. A terceira cena que Jesus conta é a cena do versículo 7. Jesus fala assim: outra parte que o semeador jogou caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Essa parte, essa porção das sementes que o semeador jogou, caiu em terra, penetrou, ela até penetrou essas sementes. Porém, as plantas cresceram entre espinhos. Para a gente fazer uma ilustração rápida, é como se a planta crescesse com ervas daninhas, que além de ter algumas ervas daninhas, ter algum tipo de veneno, e tem algumas também com espinhos, ou seja, são tóxicas. Sufocaram as plantas de forma que ela não conseguiu dar fruto. Então nós temos três cenas iniciais que Jesus conta que o semeador saiu a semear e aí ele jogou algumas porções. A primeira é o solo endurecido, onde o semeador joga e as aves rapidamente vão lá e comem as sementes. O segundo solo, a segunda terra, é que ele joga até a semente até penetra, só que logo ao penetrar ela fica, ela não consegue criar profundidade porque tem pedras, é pedregoso.
e aí ela não consegue criar raiz, e aí o sol aparece e aí mata, porque ela ficou só na superfície, ela não se aprofundou. E a terceira é que ela até penetra, mas ela penetra e aí cresce entre espinhas, entre plantas que são espinhosas, que são tóxicas, e aí sufocam ela e aí ela não tem fruto, não tem fruto. E a quarta cena que Jesus conta é que finalmente, né, o semeador ele joga as sementes e as sementes caem numa terra boa, uma terra que vinga, uma terra que cresce, que produz, que germina, que dá boa colheita. E isso está no versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, produziu muito mais do que o semeador pensava. Né? Então, essas são as 4 cenas que Jesus fala da parábola do semeador. Né? E aí Jesus continua, no versículo 9. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, no versículo 3, ele, como eu falei para vocês, ele chama a atenção do povo para ouvir o que ele tinha para falar. E no versículo 9, ele termina a parábola falando: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que prestou atenção, aquele que se concentrou, aquele que ficou antenado no que eu estava dizendo, ouça. Presta atenção. Então, olha que legal. Jesus, ele, ao iniciar a parábola, ele chama atenção e ao terminar a parábola, ele chama atenção. É um tipo de exortação, né? Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. E aí, a gente continua no versículo 10, quando os discípulos de outras pessoas chegam em Jesus, né? Jesus estava ali sozinho, e aí fala: olha, perguntou para Jesus. Os 12 e os outros estavam ao seu redor e fizeram a pergunta acerca das parábolas, né? Não queriam que Jesus explicasse. Aí Jesus falou assim, ó, no versículo 11: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. O que significa esse mistério do reino de Deus, em linhas gerais, a grosso modo, é que o mistério é aquilo que é desconhecido, né? Mas é proclamado a todos. Antes desconhecido, mas proclamado a todos. E só conhece aqueles que têm fé, aqueles que compreendem o evangelho, os escolhidos de Deus, aquele que Deus escolheu, esses compreendem o mistério. Isso se dá pela fé no Senhor Jesus. Então, por isso que Jesus fala: olha, vai ter gente que vai ouvir, e eu vou falar por parábolas, por histórias, vai ter gente que vai ouvir e, olha, não vai dar nem bola. Mas aqueles a quem eu escolher e aqueles a quem professar o meu nome, confessar quem eu sou e crer no Evangelho, esses são revelado o mistério. E aí Jesus, ele explica a parábola que ele contou do semeador, e a gente vai entrar nessa segunda parte agora. E eu queria destacar 4 tipos de reações das pessoas na qual Jesus ele disse a parábola. Então, Jesus, ele no versículo 13, ele diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ele fala: poxa, vocês não entendem essa parábola porque essa parábola é muito importante. Essa parábola, grande parte das parábolas fala do reino de Deus, e essa parábola, além de falar do reino de Deus, ela traz algumas verdades que são muito importantes para todos os discípulos. Então, Jesus fala: cara, vocês precisam compreender essa parábola, como que vocês vão entender as outras? E aí no versículo 14 ele explica, e é o primeiro grupo que ele explica, né? O primeiro grupo que eu queria nomear como os insensíveis. Então, o primeiro grupo que Jesus
explica que ouviu a palavra são os insensíveis. Olha o que ele fala no versículo 14: o semeador semeia a palavra. Só para a gente entender, o semeador é o próprio Jesus. No contexto imediato ali, é o próprio Jesus, mas só que se aplica a mim e a você que dissemos que somos discípulos de Jesus. Então, quem é o semeador? Primeiro, vamos colocar assim, o primeiro semeador, Jesus, né? Os outros, os discípulos de Jesus. Então, o semeador é Jesus e a semente é a palavra, o evangelho. Então, Jesus ele fala, olha, o semeador semeia a palavra, então Jesus ele semeou a palavra ali, né, em Jerusalém, diante dos povos. Ele falou sobre a sua autoridade, sobre o reino de Deus, ele curou muitas pessoas, enfim. E aí ele fala, olha, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retiram a palavra nela semeada. Então, para a gente ilustrar de forma bem prática e trazer alguns exemplos, Jesus está dizendo, olha, as primeiras pessoas que ouviram a palavra lá, a palavra até foi semeada, só que Satanás veio e tirou. As aves que ele falou da parábola lá, nos primeiros versos que a gente leu, representa Satanás aqui. Então Jesus ele fala, olha, Satanás veio e tirou a palavra nelas semeadas. Então, são aquelas pessoas, irmãos, que, embora ouvem a palavra, seja no culto, no grupo, de pequeno grupo, seja na praça, enfim. Essas pessoas até ouvem, a palavra até é semeada nessas pessoas, mas só que essas pessoas são insensíveis no sentido de entender que aquela palavra é uma palavra transformadora. Então, essas pessoas logo se deixam levar por outras coisas, de modo que Satanás vem e tire essa palavra semeada. Vou ilustrar melhor. Sabe aqueles acampamentos que a gente faz e que no momento do apelo ali, muitos jovens adolescentes vão lá na frente e aquele final de semana incrível, maravilhoso, e a gente fala, poxa, a semente foi plantada. E aí vai para a vida real, no sentido, né, do segunda ali, a sexta, e aí quando a gente vai ver, cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Eles já estão envolvidos em outras coisas, e aí Satanás ele rapidamente tira a palavra que foi semeada. Isso acontece também com os jovens nas universidades que quando entram na faculdade ficam deslumbrados com muitas informações, muitas coisas novas, e Satanás obviamente se aproveita e tira a palavra que foi semeada na vida desses jovens universitários. Não são todos, mas grande parte, infelizmente, é sujeito a isso. Mas Jesus ele fala desse primeiro grupo de pessoas que eu queria classificar como os insensíveis, que não têm sensibilidade com quão poderosa a palavra de Deus é. E o segundo grupo que eu queria dizer aqui, que eu queria classificar, que Jesus falou, são o segundo grupo dos superficiais. Jesus fala do versículo 16 ao 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Jesus ele diz que tem pessoas que recebem a palavra com alegria, sabe? A gente vê e a gente conhece, são pelo menos algumas histórias de pessoas que receberam a palavra, ouviram a mensagem
e receberam com alegria, a gente fala, uau! E aí a pessoa começa tão animada, a vida cristã, e aí tem pessoas até que se batizam, né? Mas aí a gente vai ver ao passar do tempo, a gente vê isso e a pessoa também cai em si e fala: Meu, isso daqui não tem nada a ver com o que eu estava pensando. O que, que eu queria? Eu queria uma vida sem problemas, eu queria ser próspero financeiramente, eu queria não ter que encontrar com essa pessoa todo domingo, eu não queria perdoar, eu não queria dar o braço a torcer. E além disso tudo, seguir a Jesus é um custo muito grande. Eu tenho que renunciar aos meus próprios desejos, eu tenho que perdoar, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que perseverar. Então, quer saber? Eu vou abandonar isso daqui. Então, tem pessoas assim que Jesus falou. Tem pessoas superficiais que a gente olha e fala: Uau! Né? Externamente a gente fala: Uau! Essa pessoa é super crente. Mas quando a gente vai ver, é superficial. Sabe, a, o, a semente foi plantada, só que tinha pedras e aí não conseguiu criar raiz, não conseguiu se aprofundar. São essas pessoas que Jesus está falando, pessoas superficiais, que logo que se vê diante de um problema, diante de uma perseguição, diante de lá no trabalho dessa pessoa, ela é perseguida por ela ser cristã, por ela professar a fé em Jesus, na faculdade também, com os familiares, ela vê que ela está sendo um pouco perseguida, ela fala: isso daqui é demais. Eu não quero isso daqui, eu prefiro agradar as outras pessoas, estar na multidão, do que seguir a Jesus. Então essas pessoas são superficiais, rasas, não têm vida com Deus. E aí Jesus fala: olha, tem esse grupo de pessoas, segundo grupo de pessoas, superficiais. O terceiro, Jesus fala aqui a partir do versículo 18. Outras ainda como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essas são as pessoas que recebem a palavra com alegria, a semente penetra, e aí, quando a semente começa a crescer, a planta, né, começa a crescer, ela cresce entre espinhos, entre ervas daninhas e sufocam. Isso quer dizer, são aquelas pessoas que têm o coração dividido. O coração dividido entre as coisas deste mundo, entre as riquezas desse mundo, entre um coração avarento, um coração preocupado, um coração ansioso, um coração ambicioso, com uma ambição que não tem nada a ver com o evangelho. É uma pessoa que só pensa em si. É uma pessoa que só quer ser promovido no sentido de eu sou melhor e eu quero buscar essas riquezas. E diante disso, meu coração não tem espaço para Jesus. É um coração dividido. E um coração dividido é um coração sufocante. Sufoca a palavra. Sufoca a semente que Jesus planta, sufoca o evangelho de tal forma que essa pessoa ela fica, ela não consegue olhar para a vida eterna e a vida e os olhos dela são apenas para essa vida no hoje e no agora. E a palavra de Deus é bem enfática quando fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega diante de Jesus e fala: Jesus, o mestre, eu obedeço a todos os mandamentos, o que eu faço para te seguir? Jesus fala: legal, você obedece todos os mandamentos, mas o que você tem que fazer? Você tem que agora vender as suas posses, suas riquezas e dividir com os pobres, compartilha o que você tem. E aí ele fala: isso daí é demais para mim, isso custa muito caro. O coração do jovem rico é um coração idólatra, um coração avarento, um coração que está só nas posses. Então, esse terceiro grupo de pessoas que Jesus está dizendo aqui são
as pessoas distraídas com as coisas desse mundo, aquilo que o mundo pode oferecer, e essas pessoas acabam sufocando a palavra, e tendo anseios por coisas que deixam a palavra de lado. Então, esse é o terceiro grupo de pessoas que Jesus está se referindo aqui. E o último grupo de pessoas são aquelas pessoas que ouviram a palavra, o semeador lançou a semente e a semente era boa, a semente que ouviu a palavra, que aceitou a palavra, que a palavra penetrou na terra, no solo, e a pessoa recebeu. E essa semente é uma semente que se aprofundou, uma semente que criou raízes de modo que deu frutos, bons frutos. E essa semente ela cai em um coração que permite que a palavra produza resultados, produza frutos. É um solo fértil, é um solo que se apropria da mensagem do Evangelho. São pessoas que são as pessoas receptivas. Esse quarto grupo são os grupos que é o grupo que eu nomeei como os receptivos, aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E o coração é um solo fértil, um solo sensível à mensagem do Evangelho, um solo onde quando cai a semente nesse solo, é um solo que é, faz com que essa palavra, essa semente seja produzida, seja frutífera. Então, é um coração onde ouve a palavra do Senhor com alegria, ouve a palavra do Senhor com entusiasmo e a recebe, e não permite que qualquer coisa tire a palavra do coração. Uma vez a palavra semeada, é uma palavra que o Senhor trabalha no coração dessa pessoa. Então, se essa palavra é semeada e jogada e lançada em solo fértil, eu não tenho dúvidas que irá produzir bons frutos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é importante nós dizermos aqui uma coisa. Nós somos inclinados para o pecado. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue, mas o mal que a gente quer fazer, esse a gente faz. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quem lança a semente, como a gente já entendeu aqui, quem lança a palavra é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele lançou as sementes e caiu aqui no grupo dos receptivos que ouviu, recebeu a palavra e deram bons frutos. A colheita foi boa, a colheita produziu muito mais que a gente poderia pensar. Então, mas quem rega, quem produz, quem colhe, quem administra é o Senhor Jesus. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. A gente não consegue produzir frutos. Por exemplo, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem produz esse fruto do Espírito, meus irmãos? É o próprio Deus. Então, se a gente não tiver sensibilidade, se a gente não buscar se aprofundar em uma espiritualidade no Senhor Jesus, de modo que Ele produza esses frutos em nós, nós não conseguiremos fazer isso sozinhos.
E esses frutos, como Gálatas aqui, Paulo está falando, é um fruto que expressa amor, expressa domínio próprio, expressa bondade, expressa amabilidade. Esses são frutos que o Espírito Santo produz em nós. Mas sabe o que é legal? É que esses frutos, eles também são benefícios para outras pessoas. Então nós seremos amáveis com as outras pessoas, nós ensinaremos, nós semearemos, por exemplo, uma pessoa que é irada, se nós tivermos domínio próprio, nós semearemos domínio próprio na vida dessa pessoa, uma vez que ela está aprendendo conosco. Então, eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Diante desses 4 grupos que eu listei aqui, qual grupo você está? Em qual grupo você se enquadra? Responda com sinceridade, meu irmão e minha irmã. Responda para o seu coração diante de Deus. Responda. Seja sincero com você mesmo. Não se auto-sabote. Não minta para você mesmo. Em qual grupo você está? Como tem sido o seu coração? Um coração insensível, ou um coração superficial, ou um coração distraído, ou um coração receptivo? Como que está seu coração? E outra, se nós deixarmos, se nós permitirmos que o Senhor lance a semente no nosso coração, de modo que Ele produza esses frutos para nós como semeadores também do reino, nós também somos encorajados a semear na vida das pessoas. E isso aqui é importante falar, porque é tão interessante essa parábola que o Senhor Jesus ele semeou na vida de um monte de gente lá, daquele contexto. Um monte de gente, fariseu, endemoniado, pessoas que precisavam de cura, enfim, um monte de gente. E, Jesus ele não determina um grupo que ele vai semear a palavra, que ele vai falar a palavra, que ele vai lançar a semente. Isso serve para nós também, que somos semeadores. Nós não podemos fazer distinção de nenhumas pessoas, sejam elas difíceis ou não, sejam elas complicadas ou não, porque nós somos difíceis também, complicados. Então, o que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, nós precisamos semear na vida das pessoas. Se elas vai ouvir o evangelho e vai fazer com que a semente produza frutos, isso é o trabalho do Senhor. Mas nós, como somos imitadores, discípulos do Senhor, nós precisamos semear na vida das pessoas. Então, 2 coisas, 2 perguntas. Primeiro, qual grupo você está? Segundo, você tem semeado na vida das pessoas? Essas são 2 aplicações práticas e breves que eu queria deixar para mim e para você. Amém? Então eu quero fazer uma oração para encerrar esse momento. Que Deus te abençoe poderosamente e que nós possamos refletir e que nada tire a nossa atenção e que nós possamos aprender com aquilo que foi falado aqui, com o que foi pregado. Porque o Senhor tem algo para dizer para a gente através dessa parábola. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tanto a nos ensinar e que nós possamos, ó Deus, ter um coração aberto para o Senhor ter o domínio total, o controle total da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, que o Senhor possa produzir, ó Deus, frutos do Teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados por Ti. Que esses frutos, ó Deus, sejam expressão do Teu amor, da Tua justiça, misericórdia, para as outras pessoas também.
que nós possamos, ó Deus, ser transformados e transformar também a vida das outras pessoas, semear na vida das outras pessoas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser mais parecidos com o Senhor. Tudo vem do Senhor. Toda honra, toda glória é do Senhor. Senhor, nos ajuda também a reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Nada podemos fazer. Tudo vem do Senhor. Então, ó Deus, abençoa meu irmão e minha irmã que está ouvindo esse vídeo e que eles possam ter sido desafiados pelo Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a ser solos férteis para que a Tua palavra produza resultado na nossa vida. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe poderosamente o domingo de vocês.